Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lixeirinha pra cá, tá? Ela é bem fácil de fazer. Vamos Então, lá? pessoal, para fazer a lixeirinha, a gente vai usar o quê? O tecido, o plástico e o viés, tá? Esse tecido aqui, que eu vou usar, ele é o Aquablock. É aquele tecido que a gente usa pra fazer aquelas cadeiras de área externa, tá? Eu vou usar ele porque além dele ser mais grossinho, eu não vou precisar colocar manta nem nada. Ele também não pega sujeira fácil e também é fácil de limpar se sujar, tá? Então, eu vou usar ele, vou usar esse plástico, que é aquele plástico transparente, cristal. Não precisa ser muito grosso, tá? E vou usar o viés. Esse viés aqui, é o larguinho, ele é de 23 milímetros, tá? Então, é isso, gente. Aí, pra começar, o que a gente vai fazer? Vamos cortar o nosso tecido. Uma dica que eu vou dar pra vocês, que eu sempre faço, é tirar o esquadro do tecido, tá? Para que ele fique retinho. Porque quando você vai comprar na loja, que o vendedor vai cortar ele aqui, ele não corta, não tem como ele cortar reto, né? Então, se você for tirar a medida por essa linhazinha que vem, provavelmente ela vai sair torta, tá? Então, eu pego o esquadro, coloco aqui no tecido, ó. Tá vendo? E dá pra você tirar com a régua também, tá? Mas não fica tão certinho como com o esquadro, tá bom? Então, eu tiro o esquadro do meu tecido e vou colocar minha medida aqui. Pra fazer o corpinho do nossa lixeirinha, eu vou cortar 2 vezes no tecido a medida de 29 por 29, tá? Então, eu vou cortar 29 centímetros assim, né? E 29 centímetros assim. Tanto na largura como no comprimento, né? 29. E aí eu vou marcar todo o meu tecido, tá? Vou marcar ele todinho aqui com lápis. Vou cortar, ele vai ficar assim, ok? Então, eu vou cortar dois pedaços, tirar esse tecido aqui, de 29 por 29 no tecido principal, tá? No meu caso aqui é o Aquablock. Vou cortar aqui no meu plástico transparente, vou cortar um pedaço de 19 na altura por 36 na largura e outro de 19 na altura por 29 na largura, tá? Aí o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui os meus bolsos, aqui é pra fazer o bolso, tá? Vou pegar o viés, vou colocar ele só na parte de cima do bolso, tá? Venho aqui, ó. O bom de você colocar o viés no plástico é que você consegue ver se ele tá igualzinho de cima com de baixo, né? Então, você vai colocar aqui. Eu não vou colocar alfinete, porque é um pouco ruinzinho assim de colocar o alfinete no plástico, tá? Além de tudo, ele fere o plástico, né? Então, mas aí você vai passar uma costurinha aqui, ó, bem no finalzinho, tá? E vai colocar o viés em toda a parte de cima dos dois bolsos, tanto desse como desse, tá? Então, pessoal, eu passei as duas costurinhas aqui, né, com o viés. Aí a gente vai cortar aqui onde ficou sobrando, tá? E aí a gente vai colocar esses bolsinhos no corpo aqui no corpo do nosso lixeirinho, tá? Da nossa lixeirinha. Como é que a gente vai fazer? A parte de trás, você simplesmente vai colocar ela aqui, tá? E você vai passar uma costurinha bem aqui no finalzinho, de um lado e de outro. Só pra quando a gente for juntar uma com a outra aqui, ela não sair do lugar, tá? Não dá certo colocar tudo e depois costurar, não. Você faz essas duas costurinhas laterais aqui. Pronto. Na parte da frente, a gente vai dobrar ela aqui no meio, tá? Ó, cuidado com a estampa, tá? Então, se você estiver usando estampa, você tem que ter cuidado para ela ficar no sentido certo. Então,
como o certinho dela é assim, eu vou cortar aqui em cima. Se eu cortasse aqui, ia ficar errado. Então, vou dobrar aqui no meio. Vou marcar 5 centímetros aqui no meio dela, tá? Vou marcar aqui 5 centímetros. E vou fazer uma partezinha assim, arredondando ela, tá? Na mão mesmo. Pego a tesoura e vou cortar essa partezinha aqui que eu arredondei. Tá? Ela vai ficar assim. Essa aqui é a parte da frente, né? Então, aí a gente vai colocar o bolso da parte da frente. O bolso da parte da frente, ele vai ter as divisórias, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar uma costurinha aqui, ok? Aí eu vou mostrar pra vocês, depois a gente passa, eu vou passar essas costuras. Então, a gente passa uma costurinha aqui. Eu não vou colocar o alfinete porque o plástico, ele não fica muito legal com o alfinete. Deixa eu tentar botar só uma aqui no cantinho. Depois que o plástico ele é furado, você fica vendo os furinhos, ele não é como o tecido, tá? Então, você vai passar primeiro uma costurinha aqui, vai colocar o celular aqui, ó. E aí você vê, claro que meu celular ele é menor, tem celulares maiores, mas você vê mais ou menos onde vai a costura. Aí você vem aqui, passa uma costurinha aqui, deixa nessa sobra aqui, que depois aqui a gente vai dar 2 preguinhas, tá? Então, você vê mais ou menos aqui onde vai, ó, deixa a sobrinha. E aí, passa outra costurinha aqui. Coloca aqui no meio 2 canetas, tá? E aí, passa outra costurinha aqui, tá? E aí, o que sobrou aqui, você vem... Se você achar que sobrou muito, você pode tirar um pedaço. Se não, você só afasta ele aqui e passa outra costurinha aqui no final. Depois que você tiver passado todas essas costurinhas, né, aqui entre as canetas e aqui no final, o que você vai fazer? Você vai costurar aqui embaixo. Só que antes de costurar, você vai distribuir essas sobras, tá? Então, aqui no celular, por exemplo, vou soltar aqui. Aqui no celular tem essa sobrinha, então você vai vir aqui e vai fazer 2 preguinhas do mesmo tamanho. Tá ruim pra mim fazer porque não tá passada as costuras, mas você faz 2 preguinhas assim, ó, do mesmo tamanho, tá vendo? Passa a costurinha, vem vindo aqui, e aí aqui quando você chegar nesse, você faz 2 preguinhas também do mesmo tamanho e passa a costurinha, tá bom? Vou fazer Gente, eu vim só rapidinho mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, tá? Para o bolso ficar bem certinho. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei a régua aqui, tá vendo? Medi. Peguei a minha trina, medi daqui pra cá e depois medi aqui embaixo. Coloquei o mesmo tanto, passei a carretilha aqui pra marcar o plástico, mas não marcar muito. E aí eu coloquei um alfinete bem pequenininho, bem no finzinho aqui e outro aqui em cima do viés, tá? Pra poder segurar e eu passar essa costurinha. Tá então, certo? pessoal, passei a costurinha aqui do lado, na parte de trás, tá? E aí, na parte da frente, passei as costurinhas aqui primeiro, como eu mostrei pra vocês, tá? Depois fiz as preguinhas. Quando eu fiz as preguinhas, gente, eu coloquei fiz, né, mais ou menos na mesma distância, e coloquei o alfinete bem aqui no finalzinho, tá? Nas 4 preguinhas pra poder passar a costura. E aí, gente, aqui, ó, eu achei que ficou melhor, eu baixei um pouco mais ele e deixei sobrando aqui pra me cortar mais ou menos 1,5 cm a 2, tá? E aqui também deixei sobrando um pouquinho. Aí você vai fazer de acordo com sua necessidade, tá? Com o que você vai colocar aqui, ó, vou colocar o celular. Aqui vou colocar 2 canetas, acho que cabe até 3 aqui, tá? E aqui vou colocar alguma outra coisinha, pode ser uma garrafa, pode ser um bloquinho, o que você quiser, tá? Se tiver necessidade. Então, depois que você fizer isso, a gente vai cortar esse excesso, né?
Vou cortar ele todinho. Vou juntar ele, tá? Vou colocar direito, aliás, direito com direito aqui, ó. Você vai colocar e vai passar uma costurinha em volta dele todo, né? Menos, claro, na parte de cima. Você vai juntar aqui. Vai passar a costurinha, né? Sempre ajeitando para que ele fique todo igualzinho aqui, né? Ok. E aí, depois que você passar a costurinha aqui, ó, em volta dele todo, não vamos passar em cima, tá? Aqui em cima a gente não passa. Só aqui, aí você pode passar também o zigue-zague, tá? E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer a alça. A alça, gente, você pode fazer com o mesmo tecido, tá? Eu vou fazer com viés, tá? Mas se você quiser fazer com o mesmo tecido, também não tem problema. A alça também, o ideal é que você meça no seu carro, tá? Eu medi lá porque o meu carro, ele tem a parte do meio, onde fica a marcha, ele é alto, tá? Ele é bem alto, então ele vai ficar maior do que um carro que aquela partezinha da marcha seja baixa. Então, o ideal é que você pegue a trena. Cadê minha trena? Só um minuto que eu vou pegar. O ideal é que você pegue a trena, tá? Vamos supor que aqui seja a marcha do carro. Você coloca a trena aqui ao redor da marcha do carro e coloca até onde você quer que vá, que comece o seu lixinho, tá? Então, eu medi lá no meu, deu 55. Mas dependendo do carro, o tamanho vai ser diferente, tá? Você tem que medir lá. Então, eu vou fazer 55. Se eu fosse fazer com tecido, eu poderia colocar 55 por 10, por 8, tá? Mas eu vou fazer com o viés. Como é que eu vou fazer? Cortei 55, né? Vou colocar essa partezinha. Esse aqui que eu tô usando, gente, ele parece uma entretela. Não é uma entretela. Onde eu comprei, eu perguntei pro rapaz, ele não soube dizer o nome. Mas é parecido com a entretela, tá? Aí eu vou colocar aqui no meio. Aqui dentro do meu viés. Ok? Depois que eu colocar ele todinho dentro do meu viés, que vai dar um pouquinho de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou vir com outro viés, eu coloco ele todinho, tá? Aí depois coloco outro viés aqui em cima. Tá? Ó, coloquei por dentro. Isso para fazer com viés. Se você for fazer com o tecido, né? Você vai dobrar ele e dobrar de novo. E passar a costurinha. Fazer aquela alça comum, né? Que a gente faz mesmo. Aí aqui eu coloquei dentro, tá vendo? Venho com outro viés aqui por cima. E passo uma costurinha de um lado e do outro, tá? Nele todinho. Então, vou fazer essas costurinhas e volto pra gente continuar, tá? Pessoal, passei as costurinhas laterais, tá? E passei o zigue-zague também pra dar um acabamento. E aí, gente, isso aqui é opcional, você faz se quiser. Eu fiz aquela caixinha de leite, tá? Coloquei 2 centímetros aqui, ó, dos dois lados. E passei uma costurinha, ó. Dobrei assim, né? Deixei 2 centímetros de cada lado e passei uma costurinha. Eu não gosto daquele lixinho muito chapado, assim, que ele é tudo retinho. Eu acho que fica até mais difícil de colocar o lixinho dentro, tá? Aí eu fiz isso. Aí agora a gente vai virar ele. Então, pessoal, virei ela, né? Ela ficou dessa forma. Aqui embaixo ela vai ficar assim, né? Tá? E aí, agora a gente vai pegar, ó, fiz a alça, como eu falei pra vocês, coloquei aquela partezinha dura dentro, ó, costurei todinho. A gente vai pegar a nossa alça, colocar aqui. Aí, o que eu fiz aqui? Eu marquei o meio, tá vendo? Coloquei o alfinete aqui. Se eu tivesse feito ela chapada, eu iria colocar ela aqui mais próximo do meio. Porque quando você coloca ela aqui mais próximo do meio, ela fica mais aberta. Mas como eu já fiz esse fundinho aqui de caixinha de leite, não quero que ela fique muito aberta. Na verdade, a gente vai colocar ela assim. Aqui. Então, eu vou medir aqui para ficar o mesmo tamanho de um lado. Vou colocar 6 centímetros para um lado, tá? E 6 centímetros pro outro.
Aí depois que eu colocar, eu vou vir com o meu viés. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Você começa, eu acho que eu vou começar aqui da parte de trás. Não, acho que eu vou começar aqui da lateral, porque atrás ela vai ficar aparecendo, né? Quem olhar de frente, você já viu logo. Acho que eu vou começar aqui na lateral. Você vai pegar aqui o viés e vai dar a volta todinha no nosso lixeirinho. Quando você der a volta toda, que chegar aqui, você dá uma dobrinha aqui no final, ó, dobra ele pra dentro e põe por cima desse, pra dar um acabamento. Tá vendo? Daí vai ficar assim. Então pronto, eu vou passar essa costurinha pra gente finalizar a nossa lixeirinha, tá? Então, pessoal, tá pronta a nossa lixeirinha, ó. Passei a costurinha todinha aqui, em volta. E aí depois eu virei aqui e passei 2 costurinhas aqui, do lado e outra do outro, tá? Aí aqui o que você vai fazer? Você pode ir assim em alguma loja que venda plástico e comprar meio quilo de sacolinha assim pequena, tá? E aí colocar aqui dentro. Aí você coloca assim, depois que já tiver cheio, né? Aí você só tira a alça, fecha e joga no lixo. Assim, eu acho que eu vou comprar esse sacolinho. Mas também você pode pegar, sabe aquele saquinho de mercantil que você pega pra colocar fruta dentro? Esses aqui, ó. Você também pode pegar ele. Deixar aqui. Você vê o tamanho dele aqui, ó. Põe dentro. Nosso lixeirinho. Deixei ele assim um pouquinho dobrado. Eu acho que a sacola fica melhor porque ela é mais durinha. Mas dá pra colocar isso aqui também. Você põe, ó. Põe no carro, daí joga as coisinhas aqui dentro. Quando já não tiver dando mais, você pega ele, dá um nozinho e joga no lixo, Então, pessoal, tá? tá pronta, ó. Já coloquei aqui no carro, tá? Aí o que que aconteceu? Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Aqui, ela ficou abrindo muito. Eu passei nos 2 cantinhos, ó. Eu passei um zigue-zague, tá? E aí, quando eu coloquei as coisinhas aqui, o caderninho, o celular, ela puxou pra frente. Então, ela abriu mais pra frente. É o que que eu fiz, ó. Aqui por trás da sacola, eu coloquei um pedacinho de papelão, tá? É pequenininho, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Não vai até lá no fundo, não. Só um pedacinho que eu coloquei aqui, pra que ela não fique abrindo por causa do peso, né, do caderno e do celular. Mas é isso, gente. Se você não for colocar nada pesado, não precisa colocar o papelão, tá? Eu coloquei porque realmente, como é pesado, não tem como, né? Ele vai tender a puxar pra frente. Mas é isso, gente. Tá terminado a nossa lixeirinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos.